Hoje a gente vai falar sobre codependência emocional. Muita gente não sabe o que é codependência, mas a maior parte das questões que levam a pessoa a procurar terapia nasce de uma codependência emocional. Então hoje eu vou explicar para vocês a codependência de uma maneira bem simples. Quem é o codependente emocional? É aquela pessoa que nasceu em uma família disfuncional. O que quer dizer isso? Uma família que os integrantes da família, o pai, a mãe, o irmão, enfim, as pessoas da família, o sistema familiar, aquelas pessoas não ocupavam a sua função como de maneira saudável, vamos colocar assim. Então, a pessoa que nasce dentro desse universo, ela também não tem como ocupar o lugar dela, porque tem alguém fora do lugar. Então, a codependência, ela ficou muito conhecida por conta do trabalho que é feito nos Alcoólicos Anônimos. E, naturalmente, as famílias dessas pessoas também começaram a ser tratadas num trabalho chamado Al-Anon, e essas pessoas foram as primeiras a ser chamadas de codependente. Então, teoricamente, o codependente seria aquela pessoa que tem um relacionamento com alguém que é dependente de algo, como, por exemplo, no caso, o alcoolismo. Mas depois, os especialistas estudando, eles perceberam que esses traços da codependência emocional, eles também eram encontrados em outras famílias que não só aquelas que tinham um alcoólico no seu seio familiar. Mas também, por exemplo, pessoas que tinham um filho deficiente ou uma mãe deprimida. Então, funciona mais ou menos assim. A criança nasce dentro de um universo onde, por exemplo, o pai não cumpre o papel dele como sendo aquela figura parental que nutre, que protege, que ensina, mas aquele pai está ocupado com uma dependência dele, que pode ser, por exemplo, ele ser um dependente de álcool, ser um dependente químico, ter, sei lá, qualquer tipo de vício. E aí toda a família fica ao redor daquela pessoa tentando resgatar aquele pai. E aquela criança nasce dentro daquela situação familiar. Então ela tem a oportunidade de se desenvolver ali, de crescer, de ter uma família acompanhando, dizendo, olha que legal que você está fazendo, que bem que você foi na escola, etc. Não. Por quê? Porque toda a família está preocupada se o pai voltou bêbado, se não voltou bêbado, esse pai porque bebe não trabalha, então porque o pai não faz o papel dele, a mãe acaba entrando no lugar desse pai, e aí ela trabalha o tempo todo, ela está sempre cansada, ela está sempre exausta, ela está sempre preocupada com aquele pai, e aquela criança nasce, ela cresce dentro dessa realidade. E aí o que sobra para ela? A codependência. Então existe um dependente e existe aquela criança que nasce dentro daquela estrutura e vai desenvolvendo um perfil psicológico, que é o que a gente chama do codependente. Então quem é o codependente? O adulto. É aquele que vai sempre estar procurando uma pessoa para resgatar, para salvar, para ajudar. O codependente é aquela pessoa que não consegue cuidar da própria vida porque ela está sempre cuidando de alguém. Então aquelas mulheres que se casam com homens que são mulherengos, que tem algum tipo de vício, que de vez em quando trabalha, mas que nunca constrói nada, e ela está sempre preocupada, ela está sempre investindo, ela está sempre procurando uma coisa para ele fazer. Esse é o codependente, que está sempre cuidando de alguém. Por quê? Porque ele nasceu em uma família onde todo mundo cuidava de alguém. Vamos falar, por exemplo, do caso de uma família que tem um deficiente físico. Então, aquele deficiente, ele exige cuidados, tem os tratamentos, tem o médico especial, a mãe está sempre ao redor daquela criança, aquela outra criança vai estar sempre ouvindo, não, porque olha, porque eu estou cansada, porque eu tenho que ajudar o seu irmão, porque não sei o quê. Então, essa pessoa nasce o quê? Culpada, cresce culpada, né? Dentro desse universo. E se sente como sendo a lua, né? Aquele irmão é o sol e essa pessoa é a lua. Então, ela vai crescer com essa culpa e ao mesmo tempo com uma grande raiva de nunca poder existir, de nunca poder fazer o que ela quer. Então, o codependente, ele
luta dentro dele com duas forças muito fortes, a culpa e a raiva. Todo codependente tem muito forte dentro de si a culpa e a raiva. A raiva por quê? Porque é muito difícil ter uma pessoa na sua família que não faz o papel dela. Por exemplo, uma mãe deprimida. A criança cresce com aquela mãe que é deprimida, que fecha toda a casa, que nunca tem disposição para nada, que não faz o aniversário da criança, que não está junto com ela na escola. E aquela criança tem desejos. Eu gostaria que a minha mãe fizesse isso, eu gostaria que meu pai parasse de beber e me levasse no parque, eu gostaria isso, eu gostaria aquilo. Mas aquela estrutura familiar, ela vai fazer com que a criança se sinta culpada dos seus desejos e culpada da sua raiva, porque ela sente raiva daquilo não funcionar. E aí ela vai reproduzir isso na sua vida adulta. Então, muitos traços que a gente vai trabalhar na terapia, por exemplo, a pessoa que tem medo de dirigir, nasce da codependência. Por exemplo, a pessoa que sofre de ansiedade, a pessoa que tem traços de depressão, a pessoa que sempre está envolvida em relacionamentos destrutivos, a pessoa que sente culpa o tempo todo, a pessoa que nunca consegue decidir o que ela quer, tudo isso nasce do codependente. Então, como é que você vai saber, será que eu tenho algum traço de codependência? Você vai ter que fazer um exercício com você e analisar de quem que eu cuido. Você cuida demais do seu marido? Você está sempre tentando arranjar um jeito dele ser alguém na vida? Você é uma codependente. Se você está sempre controlando tudo na sua casa e se preocupa com tudo e acha que você é a única pessoa responsável da casa, mais um traço de codependência. Então, como é que a gente começa a tratar o codependente? O codependente ele tem que aprender a cuidar da própria vida. Se você cuida mais da vida de outra pessoa do que da sua própria, se você depende excessivamente da aprovação de alguém, você tem traços de codependência e precisa aprender a ir se despregando disso e ir cuidando da sua própria vida e deixando que a outra pessoa se responsabilize pela vida dela. Não é fácil, mas é possível.